Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, doutorandos e doutorandas em educação, para a nossa disciplina Estudos Avançados em Currículo 2. Eu sou o professor Dr. José Clécio Silva de Souza, eu sou mestre em educação, mestre em tecnologias emergentes em educação e também sou doutor em educação com pós-doutorado em educação. Vamos começar o nosso estudo sobre currículo. Hoje a gente vai trabalhar o projeto curricular em uma instituição de ensino, como é que se dá a construção de um projeto curricular em uma instituição de ensino de educação básica ou de ensino superior, e vamos também tentar fazer uma relação entre currículo e conhecimento. Quais são os objetivos da aula de hoje? Refletir sobre a importância do projeto curricular nas instituições de ensino, qual a função desse currículo, para que ele serve, a quem ele deve atender, e também vamos refletir sobre a relação do currículo e conhecimento, que é algo assim indissociável. Então a pergunta é: o que é currículo? Currículo, como todos nós já sabemos, ele é um conjunto de normas, um conjunto de diretrizes que, em síntese, é um caminho que o aluno ele deve é, andar para que possa se alcançar um objetivo. Dentro do currículo, ele vai definir o que é necessário ser ensinado, quais são as habilidades que devem ser aprendidas pelos alunos, quais são as competências que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Lembrando que as habilidades e competências elas foram incluídas pela BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Por quê? Para que o aluno ele pudesse chegar a um determinado ano de estudo já com um nível de formação adequado, você está com uma defasagem de conhecimento. Então, o currículo é um caminho, um percurso que o aluno tem que fazer para chegar ao determinado final com habilidades e competências desenvolvidas. Agora, para isso, deve ser bem construído com conteúdos, atividades, metodologias para se chegar a esse objetivo e também forma de avaliação que de fato consiga avaliar e não somente classificar o aluno ou reprovar ou aprovar. Então, o currículo, além de incluir a questão da avaliação, da metodologia, das habilidades, das competências, ele vai incluir também o currículo oculto, que é aquele currículo que não está inserido, que não é construído, mas que ele aparece dentro das nossas aulas, como por exemplo, eu sou de matemática e de repente surge um assunto lá de racismo, de preconceito, homofobia ou algo do tipo. Então, vou trabalhar dentro da aula de matemática esse tema ou outros temas que não estão oficialmente dentro do currículo. É o que nós chamamos de currículo oculto. Lembrando que os currículos são elaborados com base em legislação, em especial a BNCC, a Constituição Federal e também a LDB, para poder ser desenvolvido, e ele vai variar de acordo com cada instituição. Não pensemos que o currículo é igual em todas as instituições do Brasil. Não, eles são diferentes porque os currículos têm que atender à necessidade de cada cidade, de cada população, de cada região. Então, além de conter todos esses aspectos, ele ainda contém as disciplinas que devem fazer parte desse currículo, como português, matemática, geografia. Por exemplo, aqui na minha cidade eles colocam convivência com o semiárido, porque a gente vive na margem do São Francisco, vive um período grande de seca. Então, tem essas particularidades também do currículo que deve ser obedecida. E o que é o projeto curricular? O projeto curricular, na verdade, da escola é uma construção das diferentes vertentes de escolas que vão dizer como deve ser construído o currículo. Ele deve seguir e atender a quais atores nesse processo de ensino e aprendizagem. Então tem que ter um projeto curricular onde está traçado o perfil do aluno, o perfil da escola, para que possa construir então esse currículo. E o currículo escolar é bem importante ser flexível, ele não pode ser rígido. Ele tem que se adaptar às necessidades dos alunos, e não são os alunos que têm que se adaptar às necessidades da escola. Então, para isso, devido à questão da flexibilidade adaptável do currículo, entra a questão especial dos alunos que fazem parte da educação inclusiva, ou seja, as pessoas com deficiência, porque a gente sabe que uma pessoa
PCD, ele tem capacidade de aprender. O que necessita é somente uma atenção através de um mediador escolar e de meios, metodologias que estimulem o desenvolvimento e o aprendizado desse aluno. A gente tem o direito da inclusão garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É garantido. E ele diz o seguinte lá na LDB, que a inclusão, sempre que possível, será feita em turmas regulares. Então, a inclusão tem que ser feita nas turmas tidas com alunos normais. E ele vai ter sua particularidade, vai ter suas flexibilizações para poder se desenvolver junto com um auxiliar ou junto com um mediador. Então, a palavra currículo, pessoal, ele vem do latim curriculum, que significa corrida, por isso que a definição é mais um processo que o aluno vai percorrer rumo à aprendizagem, porque a gente sabe que a aprendizagem está relacionada com o aluno, mas vai estar ligado ao processo de ensino, porque o processo de ensino está ligado ao professor. Então, o professor, ele vai sistematizar um processo de ensino, observando o perfil da escola, o perfil dos alunos, e juntos todos vão montar esse currículo, que vai ser percorrido pelo aluno para chegar a um objetivo, sendo um currículo construído de forma sistêmica, organizada, que promova o desenvolvimento social, que possibilite o aluno a frequentar, a conquistar seu espaço no mercado de trabalho e, em especial, também exercer a sua cidadania. Então, o que acontece? O currículo, enquanto conjunto de diretrizes que vai definir os objetivos, os conteúdos, as metodologias abordadas em todo o processo educativo, ele vai variar sim de acordo com cada instituição e de acordo com cada nível, seja educação infantil, fundamental, médio e superior ou qualquer área do conhecimento. Nunca você vai encontrar um currículo igual. Até mesmo dentro de uma mesma rede de ensino, os currículos muitas vezes serão diferentes devido às particularidades de cada região do município. Quais são os componentes do currículo? Os objetivos de aprendizagem, que são as metas que a gente traça esperando que o aluno consiga aprender. Por exemplo, se eu estou trabalhando com potência, eu posso colocar como meu objetivo de aula calcular expressões envolvendo potências. Então, não só quero que ele saiba potência, eu preciso que ele calcule potência em expressões. Então, nós traçamos o objetivo de aprendizagem, no qual nós elaboramos metodologia para que nós possamos alcançar o objetivo, para que possamos levar o aluno a desenvolver essa habilidade, essa competência. Temos os conteúdos, que são os assuntos que devem ser dados, repassados para o aluno nesse processo de ensino e de aprendizagem. Lembrando também que os currículos, eles contemplam a questão dos conteúdos que estão de acordo com a realidade do aluno. Temos as metodologias, que são as estratégias de ensino, que quanto mais práticas que envolvam o aluno, que sejam metodologias voltadas para o aluno e não para o professor, elas serão bem utilizadas e desenvolverão também bons resultados. E também temos a avaliação. A avaliação, infelizmente, é algo muito complexo de se discutir, mas que as pessoas simplesmente se limitam à avaliação como forma de aprovação ou como forma de reprovação, que é a avaliação quantitativa. Eu, particularmente, quando professor de educação básica e de ensino superior, eu prezo muito pela avaliação qualitativa. É tipo, eu olho como é que meus alunos estão se desenvolvendo na sala de aula durante os exercícios, durante as aulas, as atividades que são passadas. Por quê? Pode ser que o meu aluno ele vá bem durante as aulas, durante os exercícios, mas quando chega na hora da prova, algo impede de ter um bom aprendizado, de que tenha uma boa nota. Então, eu sugiro sempre que o aspecto qualitativo deve prevalecer sobre o quantitativo. Temos a questão também agora do currículo e conhecimento. O conhecimento, pessoal, ele nada mais é do que um conjunto de informações que nós adquirimos ao longo da vida. Então, o conhecimento é isso, é informação que você adquire. Aí temos vários tipos de conhecimento. Temos o conhecimento teórico, que vai estar mais relacionado àquelas teorias,
tipo a teoria de Gard, a teoria de Nova, a teoria de Bowitt, a teoria de Silva, esses estudiosos que vão ser estudados em aulas, ou em livros, ou em resumos, ou em resenhas, é o conhecimento científico. Temos também o conhecimento prático, que é aquela questão ligada à aplicação das habilidades em situações no mundo real do aluno. É aquilo que sai da sala de aula e vai para o campo, para a vida real do aluno. Por exemplo, eu quero que ele faça uma prática usando uma pipa, para saber em qual direção a pipa está seguindo e fazer um relatório com relação ao comportamento do vento, com relação ao comportamento da pipa diante do vento, se vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, nordeste, sudeste, noroeste, essas coisas. Quando a gente vai para a prática, é quando eu peço ao meu aluno, por exemplo, que eu faço, peço a ele que vá fazer, construir uma maquete de uma cidade. Isso é um conhecimento prático, é conhecer o mundo real. Temos o conhecimento taciturno, que é aquela sabedoria que é muito difícil de conhecer, de se conseguir transmitir. Há uma complexidade muito grande no conhecimento taciturno, porque ele não é fácil de você conseguir transmitir. E ele só pode ser muitas vezes transmitido com experiência profissional. É, por, por exemplo, a docência não é algo que você aprende com o estágio. Você aprende a ser docente, você aprende a ser professor do seu dia a dia, trabalhando. Porque a gente vive em um universo em que a teoria é uma coisa, quando a gente vai para a realidade é totalmente diferente. Nosso público é diferente, ele se comporta de forma diferente. Então é o conhecimento que você só aprende de fato na prática. Por mais que você tenha uma fundamentação teórica e que se tenha sim essa fundamentação teórica. E aí tem aquela questão do currículo com relação ao conhecimento. Porque o que acontece? Um currículo bem estruturado, ele vai conseguir promover o aluno acesso ao conhecimento das diversas áreas de ensino, vai prepará-lo para ser um bom cidadão, para ser um bom estudante, para ser um bom profissional do mercado de trabalho, porque nós não podemos simplesmente ter um currículo que vise o aluno ser aprovado em vestibular, 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 vestibular e pronto. Não, ele tem que promover uma vida, uma cidadania, um respeito à diversidade. Tem que ter sim a questão do conhecimento, mas não um conhecimento só voltado para o vestibular, e também um conhecimento voltado para a carreira profissional. E aí eu pergunto a vocês, qual é a função social da escola? A gente sabe que a escola ela é um dos espaços, sem dúvida, mais importantes que nós temos na sociedade e que a escola ela é uma extensão da casa. Ela é uma extensão da família desse aluno. Por quê? A, na escola, o aluno tem um processo de ensino e de aprendizagem. A educação, a gente fala, mas ele não tem educação escolar tal. Nós temos que acabar com esse mito, porque educação, ela é algo que vem de casa. É o pai que tem que dar a educação. Como ele se comportar, como ele agir ou algo do tipo. Que é a questão do espaço não formal. E aí vem o espaço formal, que é a escola. A escola, ela pode até tentar dar um pouquinho de educação, olha, certo isso, vamos fazer dessa forma, tal, respeitar a cultura, enfim. E aí o que é que acontece? Muitas vezes não dá certo. Então há necessidade de se ter uma cumplicidade entre família e escola para que se tenhamos educação, questão de comportamento, disciplina, tudo. Quando se vai falar de aprendizado, o que acontece? Vamos para o ambiente escolar. Lembrando que não é somente função da escola o processo de ensino e de aprendizagem. A sociedade também tem essa responsabilidade e a família também tem essa responsabilidade. E nós temos que entender que o aluno, quando chega à escola, ele jamais chega vazio. Ele chega com a gama de conhecimento que vai ser trabalhado na escola e vai ser aperfeiçoado. Sabemos que a escola ela passou por várias mudanças, né? Então hoje nós não temos mais aquela escola tradicional de 20, 30 anos atrás, que os alunos sentavam na cadeira, ficavam lá e só copiavam e respondiam o que a professora dizia. Eu particularmente sou de uma época que a professora passava um questionário com 20 questões e dizia, vou tirar 5 questões para fazer a prova. Nunca concordei com isso, porque isso não leva a ter um processo de aprendizagem. E isso nos leva a ter um processo de decoreba,
né? Então a escola hoje ela está com outro pensamento, os professores também estão com outra forma de agir, de se comportar, de planejar, isso visando a questão da formação plena do aluno. E a escola mudou. Hoje a gente vive com uma diversidade muito grande dentro da escola e nós temos que aprender a lidar e respeitar essas diversidades. Mas vamos ver três grandes ondas, três grandes mudanças na escola. Temos a escola suprageracional, chamada escola elitista, que é no caso onde o alcance social da escola ele é pequeno, onde simplesmente o saber ele era transmitido pela família ou ainda no decorrer da vida é que eles aprendiam, porque a escola elitista ela visa a formação das elites. E a gente tem que pensar que se tratando do Brasil, a educação nunca foi para os pobres. Nós tínhamos uma educação lá no período ainda pré-colonial, antes da colonização do Brasil, que começou a partir de 1530, onde os índios eles iam para a escola não era para aprender, eles iam para a escola para serem, na verdade, nós podemos dizer o termo, domesticados. Usava-se a questão da religião, usava-se a questão da fé, mas a questão do processo de formação para atuar fora, não era para os indígenas, era para os filhos das elites. Graças assim a Deus que ao longo do tempo essa situação foi mudando e a escola passou a ser um espaço democrático para todas as pessoas, ricos, pobres, negros, brancos, índios. Temos a escola intergeracional, chamada escola para a classe média e também elitista, que é quando aí já tem um aumento mais da questão da ampliação da escola, que a responsabilidade vai ser compartilhada entre o Estado e a família, e que essa escola vai se adequar ao novo contexto social. E qual é esse contexto? Preparar a mão de obra para o mercado de trabalho industrial, né? Para que tenha mão capacitada para a mão de obra. E também, naquela época ainda, nesse tipo de escola, dava-se privilégio à questão da ascensão de carreira. Então, assim, a formação estava mais voltada para a elite, sim, e não para quem era pobre, mas estava mais para a questão da ascensão de carreira. E temos a escola intergeracional, que é a escola para todos, né? É aquela escola que está o branco, está o índio, está o negro, está o pardo, está o rico, está o pobre, está o de classe média e todos têm a mesma formação. Claro que dentro de uma escola que ela é hoje diversa e ela contém diversos públicos, há diversos conflitos também, que devem ser tratados pela escola e pela família, como a questão do racismo, a questão da discriminação, do preconceito pela questão da orientação sexual e todas essas coisas. Lembrando também que geralmente hoje quem tem condições coloca seus filhos em uma escola particular e não em uma escola pública. Eu vejo muitos docentes, não estou nada contra, vejo muitos docentes que trabalham no sistema público, mas colocam seu filho na escola particular. É uma forma em que o aluno, o professor, o pai do aluno está dizendo, eu sou servidor da escola pública, sou professor, mas meu filho está na escola particular, então eu não confio na qualidade do ensino público, ensino na qualidade do ensino particular. Eu trabalho com professores particulares, com professores de escolas públicas e eu vejo eles trabalhar da mesma forma. A diferença é que na pública os recursos são limitados, na particular eles têm mais privilégios. Só que nós temos que entender que na particular os estudos saem mais caros porque é o pai que tem que manter mensalidade, manter material, manter livro, manter as festinhas que vão ter, tudo isso. E aí vamos trabalhar agora sobre proposta pedagógica e currículo, né? Porque proposta pedagógica e currículo são duas coisas que estão ali alinhadas e que não podem se separar. Porque ela vai buscar a universalização do processo de ensino e de aprendizagem para se encontrar caminhos para que o aluno ele consiga ter formação plena de cidadão e também uma formação profissional. E aí o que acontece? Há uma correlação onde os objetivos vão estar relacionados com a concepção de homem, a formação pessoal mesmo, a formação do indivíduo, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, que vai estar relacionado com a concepção de mundo, onde o aluno tem que conhecer como é o mundo, como vem aquela questão de entrar no mercado de trabalho e o que é que vai ser dele no mercado de trabalho, a questão da preparação que vai estar relacionado com esse ciclo. Então, o ciclo objetivo, concepção de homem, concepção de mundo,
estão totalmente alinhados e um dependente do outro. Temos a questão do currículo ainda, da proposta da fundamentação teórica. Então, o que é que acontece? Geralmente, temos que decidir qual vai ser a base que vai sustentar o currículo. Como? Será o construtivismo? Será o socio-interacionismo? Ou qual vai ser o conhecimento que vai ser como base para construir a fundamentação teórica do currículo? E temos que saber que o currículo vai lembrar sempre uma formação integral do aluno, lembrando o aspecto profissional, socioemocional e o aspecto também de cidadania. Temos objetivos, que é o que a gente quer alcançar, então temos que estabelecer objetivos claros para que podemos de fato trabalhar e alcançar esses objetivos com esses alunos, que ao final de determinada aula, determinado conteúdo, ele seja capaz de fazer. E nós não podemos novamente trabalhar somente com os aspectos cognitivos. Trabalhamos com a criticidade, com a criatividade, a colaboração, o processo de comunicação, os laços afetivos e também os laços sociais. Tudo está ali dentro do objetivo. Temos a metodologia que vai ser aquela abordagem de como a gente vai trabalhar o conteúdo de forma presencial, de forma híbrida, de forma remota, quais atividades vamos desenvolver para poder alcançar também os objetivos, sempre respeitando as individualidades e particularidades de cada aluno. E temos a avaliação, né? A avaliação é aquele sistema que deve ser diversificado, o processo de avaliação, mas eu defendo que deve sim haver um processo qualitativo superior ao quantitativo. Mas nós hoje trabalhamos com trabalhos, com projetos, com provas, para poder ter um aspecto aí quantitativo, mas nós não podemos deixar de lado o aspecto qualitativo. Temos a questão da formação continuada, que são os planos de formação contínua dos professores, porque o professor ele terminou uma graduação, terminou uma especialização, terminou um mestrado, terminou um doutorado, um pós-doutorado, ele não pode ficar estagnado a isso. Não é que ele vai fazer tudo de novo, mas ele tem que entrar no processo de formação contínua. Temos vários programas do MEC aí que dão cursos de graça, com certificação, com duração de 2, 3 meses e certificado. A internet tem várias universidades públicas e particulares também que oferecem cursos que são interessantes para a gente. Então, nós temos que estar nesse processo aí de formação contínua. A estrutura curricular, novamente, que eu falei para vocês, hoje a estrutura curricular ela está sendo desenvolvida da seguinte forma: linguagens e suas tecnologias. Lembrando que as linguagens e suas tecnologias, ela compreende língua portuguesa, língua inglesa, e também compreende educação física e compreende arte. Temos o conhecimento de ciências da natureza, que entra física, química e biologia. Nós temos a área da matemática, que é uma área ali sozinha, e temos ciências humanas, que entra história e geografia, certo? E aí o que acontece? Essas disciplinas elas devem trabalhar de forma interligada, de forma interdisciplinar. Então, em educação física vai ter assunto de matemática, de história, geografia, e matemática também vai ter. Não é que você vai dar o conteúdo, mas existem alguns aspectos que podem ser inseridos. E essa interdisciplinaridade fortalece muito o processo de ensino e de aprendizagem. Os conteúdos, novamente, são relevantes, que se trabalhe conteúdo, sim, na área de língua portuguesa, matemática, história, geografia, conhecimentos mais específicos, mas também temos que fazer o processo de inclusão de temas transversais, como ética, saúde, meio ambiente, diversidade, cultura, lazer, esporte, porque o aluno precisa ter esse conhecimento. Ele não deve ficar somente naquele formato quadrado. Só vou ter aula de geografia, português, matemática, de acordo com o que consta no planejamento e no livro. Não. Tem sim que se incluir os temas transversais. É necessário fazer isso. Porque se você não incluir no dia a dia esses temas transversais, você vai incluir quando tiver algum ponto negativo ali na aula, uma briga ou algo do tipo. Temos a questão da sequência do ensino. Nós temos que entender que existe uma sequência lógica de temáticas, de conteúdos que se devem ser trabalhados. Não podemos colocar um na frente do outro. Como, por exemplo, eu não posso trabalhar no 8º ano equações do 2º grau se eu nunca trabalhei com eles potência. Por que não? Porque lá em equações do 2º grau
eles vão cobrar do aluno potência. Eu não posso trabalhar inicialmente a Segunda Guerra Mundial sem trabalhar a Primeira, porque a Segunda foi a consequência da Primeira, entende? Eu não posso trabalhar em português, regência, concordância, assim, antes eu ter a noção das classes gramaticais. Então, há necessidade de ter uma sequência lógica de conhecimentos, de conteúdo a serem trabalhados. Temos as atividades extracurriculares, são aquelas atividades que o aluno ele deve fazer fora da escola. Depende muito também se deixar o aluno sozinho, ele não vai fazer. É necessário que a escola ela organize isso, por exemplo. Eu trabalhei numa cidade chamada Inhapi. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procura aí no Google Inhapi. Inhapi é uma cidade de Alagoas, né? É uma cidade bem no sertão de Alagoas mesmo. Ela é pequena e eu trabalhei lá como professor concursado durante 3 anos. E aí, depois de 3 anos, eu resolvi pedir exoneração. Mas isso não é importante. O que é importante lá? Lá existia ainda um aspecto de metodologia tradicional, onde o aluno copiava e o professor só escrevia. O professor copiava e o aluno só escrevia, que não tinha explicação, que era sempre, depois de escrever um texto, ia lá, fazia um questionário, uma pergunta para os alunos responderem. Era uma educação, assim, totalmente avessa ao que se esperava em pleno século XXI. E o bom dessa escola na qual eu trabalhei, que era a maior do município, vieram um grupo de professores de outras cidades, com pensamentos diferentes. E os meninos, os alunos da escola, vou falar da escola que eu trabalhava, eles viviam presos na caixinha. Eles não sabiam, por exemplo, que aqui vizinho, a Paulo Afonso, onde eu resido, e ali no Iapi, tem a cidade de Almiro Gouveia. Eles não sabiam que existia a cidade de Almiro Gouveia. Eles não sabiam quem foi Delmiro Gouveia, que foi um cearense que veio para a região aqui da Bahia, de Pernambuco, em Alagoas. Ele fundou a primeira hidrelétrica do Norte e Nordeste, a usina de Ajiquinho, que hoje está desativada, é um patrimônio histórico do estado de Alagoas. E também fundou uma fábrica de linhas e também levou água para a cidade da Pedra. Então eles não conheciam essa história. Os alunos também não sabiam o que era um rio, nunca tinham visto um rio. Eles não sabiam o que era um museu também. Então nós, enquanto professores, passamos a ter essa preocupação de ter um processo de ensino mais humanizado com eles, de mostrar para eles, olha, vamos viver. Eu usava até o lema que era o seguinte: gente, existe vida além do Iapi. O Iapi não acaba aqui. Vocês têm que conhecer esse mundo, ir para fora, conhecer outros universos. E muitas vezes a gente pegava os nossos sábados e sacrificava, entre aspas, para a gente poder levar esses alunos para conhecer outros universos. Outros universos. E nós não nos arrependíamos de trabalhar sábado de graça, porque para a gente era mais importante que o aluno tivesse conhecimento. Um fator crucial nessa instituição que eu trabalhei durante 3 anos, que nós mudamos, de certa forma, a realidade dela, porque nós éramos bem comprometidos, foi o fato de que a Prefeitura e a Secretaria de Educação davam apoio para a gente. Dizia assim, para dificultar, não posso ir durante a semana, só posso ir no sábado, vamos no sábado. A prefeitura dava transporte, algumas vezes dava alimentação e assim foi. Então, com isso, nós levamos os alunos a conhecer a ponte metálica aqui de Paulo Afonso, a ponte Dom Pedro II, e levamos eles a conhecer a casa de Maria Bonita, aqui na região, também aqui em Paulo Afonso. Levamos eles ao museu de Xingó, que fica ali em Piranhas, Alagoas, onde tem resquícios da construção da usina de Xingó, né? Em especial fósseis antigos, quando foi construída a usina e montaram esse museu. Nós mostramos a eles também um rio, o que era um rio, e assim eles ficavam encantados. Também tivemos coragem de levar eles a uma capital para mostrar para eles o que era uma praia, para que eles tivessem esse conhecimento, né? E também na escola nós passamos a desenvolver projetos escolares, diversas temáticas, com duração de 2, 3 meses,
que os alunos, assim, davam um show. Ele mostrava, assim, para que eles vieram. Era algo, assim, fantástico trabalhar lá. Eu não trabalho mais, mas nós tenho certeza de que algo do que eu fiz, do que nós fizemos lá ficou. A situação foi bem melhor. Houve um processo ali de humanização, né? E aí tem a questão da flexibilidade e adaptação. O que acontece? Nós temos que ser flexíveis e adaptáveis no que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem de cada aluno. A questão das suas deficiências, das suas limitações, mas não tirando a oportunidade deles aprender, mas mostrando que eles podem aprender, mesmo que seja de forma diferente. E para finalizar, tem a questão da proposta pedagógica, que ela deve ser constantemente avaliada. Tem que ter um feedback constante dos alunos, do diretor, do coordenador, perdão, e do professor, para mostrar o que está errado, o que não está fluindo bem. E para que assim possa se repensar, fazer alterações e chegar a um currículo mais perfeito. E aí, por fim, tem a questão das orientações, pessoal. Vejam bem, nessa primeira semana, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir essa aula, já assistiram, na verdade, a aula, vocês vão ler os slides, tá no formato de PowerPoint e no formato de PDF. Tem textos lá de leitura complementar, porque não dá para a gente abordar tudo durante a aula. Então, lá tem textos complementares para que vocês possam fazer a leitura desses textos e que vocês possam estudar. Daí vocês vão responder um total de 20 questões em um questionário online, com 2 tentativas e duração de 1 hora cada tentativa. Então vocês vão ter que ler todos os materiais para poder responder esse questionário, certo? O questionário tem 20 questões, objetivos, apenas uma alternativa é verdadeira. E aí, qualquer dúvida, você vai mandar mensagem para mim via plataforma. No mais, bons estudos e até breve.